versículo que nós já lemos. Vai ser só um versículo que eu vou ler essa noite, que está lá em Romanos 8, verso 14. Que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler todos juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor. Sabemos que o reino do Senhor não se faz através de uma força humana, nem através de uma sabedoria humana, mas vem através do Senhor. Que esta palavra que vai ser semeada aqui esta noite, isso venha gerar vida em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria falar hoje um tema a respeito de um caminho, de uma direção, algo que nós, de certa forma, podemos escolher. O título que eu trouxe para nós aqui essa noite, conduzido pelo Espírito. Uma vida conduzida pelo Espírito. Sabendo que muitas coisas nos conduzem. Eu me lembro quando eu era jovem, eu era conduzido a viver conforme os meus sonhos e os meus projetos. E saibam que não tinha nada a ver com Deus. Só tinha a ver com os meus prazeres carnais. Esse era o meu desejo. Eu era conduzido a viver dessa forma. Eu decidi viver dessa forma. Eu, na minha juventude, eu pensava assim comigo: eu jamais vou casar. Eu quero é divertir. Então eu mesmo tratava isso comigo. Eu escolhia o meu caminho. Eu traçava o meu caminho. Eu me conduzia a minha vida a ter aquilo que eu desejava. E eu creio que muitos de nós somos assim. Muitos de vocês vão me entender. Talvez vocês agiram também na juventude de vocês, como eu, né, querendo ser conduzido pelas nossas próprias concepções, pelos nossos padrões, pela nossa consciência, né? E assim vai. A gente percebe que essas pessoas que ainda não entregaram a vida para Cristo, a gente entende que elas correm um risco muito grande na sua vida. Elas correm um risco de sofrer um dano muito alto em poder conduzir a sua vida da forma como ela acha que deve conduzir. Ou seja, eu sou dono de mim. Eu sou dono do meu próprio eu. E ninguém tem espaço, ninguém tem liberdade para me dar um conselho qualquer. Eu sou o dono de mim. O grande problema, irmãos, é se tem cristãos que ainda pensam dessa forma. Esse é um grande perigo. Isso é minha preocupação. Isso me traz algo que eu preciso, de certa forma, estar mencionando essa mensagem para que, de certa forma, a chave venha mudar. Existem pessoas que escolhem um método de buscar a Deus. Existem pessoas que escolhem a forma como se envolve com a igreja. E assim vai. Toma suas próprias decisões. Só vou servir a Deus no cântico. Só vou servir a Deus na palavra. E a gente vai entrando
nessa direção. E eu entendo, através de algumas histórias bíblicas, da palavra do Senhor, que se nós estamos agindo dessa forma, a gente está num caminho errado. A gente não está no caminho certo. Por quê? Porque para fazermos o que temos que fazer, não só no aspecto ministerial, mas numa vida pessoal, a nossa vida em si, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, eu preciso aprender a ser conduzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Aí vai uma pergunta: o que significa ser conduzido pelo Espírito? O que significa isso? A palavra guiado, conduzido, no grego, que é agô, essa palavra agô, ela nos traz a resposta de uma condução, uma direção, um deixar levar, sem resistência, sem questão, sem perguntar o porquê, mas simplesmente deixar ser levado. Eu creio que todos nós, meus irmãos, devemos permitir que isso deva acontecer com todos nós. E eu entendo que, se isso acontecer com nós, com todos nós aqui, com certeza nós vamos ter um padrão de vida em que muita coisa de experiências maravilhosas podem acontecer conosco. Coisas que você vai experimentar, que vai fazer de você uma pessoa extremamente feliz pela sua passagem que você terá neste mundo que você foi colocado, inserido, aonde você está. Eu quero mencionar aqui para vocês a vida de uma pessoa. No tempo de Jesus, existia um templo. E a Bíblia fala que algumas pessoas, o povo de Deus, se reuniam nesse templo. Elas estavam ali buscando o Senhor, como nós estamos buscando aqui hoje. A Bíblia fala que nesse templo existiam 2 sumos sacerdotes. Está lá em Lucas capítulo 3. 2 sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes naquele tempo era a voz do Senhor. E aquele povo ia para lá para ouvir a direção do Senhor. Mas veio um homem naquele tempo que ele não estava no templo. Ele foi para um outro lugar. E conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, ele foi para onde? Para o deserto. Para o deserto. Ele foi ali beber mel. Ele foi ali comer gafanhoto. E falar coisas que ele ouvia de Deus. E por que que esse homem foi para o deserto? Porque ele foi conduzido, irmão. A Bíblia fala que João Batista foi conduzido pelo Espírito Santo para falar aquilo que tinha que falar naquele tempo. Se você olhar no contexto de Lucas capítulo 3, ele de certa forma, ele atacou
a realidade, os paradigmas que haviam ali, o ritual que havia ali naquele tempo. Antigamente, os judeus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles eram sustentados pelo poder de Roma. E a partir do momento que ele foi conduzido pelo Espírito para sair deste padrão de religiosidade, desse padrão todo, de viver uma certa religiosidade sem vida, esse homem, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido. Esse homem foi mal interpretado. Esse homem, ele de certa forma, ele foi rejeitado por muita gente. Mas ele, por ser conduzido do Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor, ele não se contaminou por aquilo que estava contaminando aquele período daquele tempo. Essa é a grande diferença, irmãos. Essa é a grande diferença que nós precisamos nos atentar a isso. Como é que está o nosso padrão em relação ao reino de Deus? Será que a gente tem sido conduzido pelo Senhor? Ou será que a gente está acostumando a viver um padrão que nós mesmos implantamos? Nós mesmos acostumamos. E a gente está parado. A gente está fazendo da nossa vida o que realmente o padrão religioso está fazendo com que nós possamos viver. E esse é um perigo, é um caminho muito enganoso para os nossos corações. É algo que nós precisamos nos atentar. É o caso de Estevão. Nós conhecemos o caso de Estevão. Estevão foi aquele rapaz. A Bíblia fala que ele não foi sacerdote. A Bíblia fala que ele não foi sumo sacerdote. A Bíblia fala que ele não foi pastor. Não foi evangelista. Mas a Bíblia menciona um homem que foi conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, aonde aquelas pessoas estavam dentro de um padrão religioso, e ele, conduzido pelo Espírito Santo, falou aquilo que tinha que falar. Se você for lá em Atos, no capítulo 7, você vai ver um homem conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mencionando a palavra do Senhor. Primeiro ele fala de Abraão. Ele mostra a história, fala de Isaac, da descendência de Isaac. Depois ele passa para Moisés. Ele fala da história de Moisés, até chegar Jesus. E a Bíblia fala que na medida que ele foi falando, os religiosos, cheios de padrões, ficaram irados com ele. A Bíblia fala que ele saiu da cidade, foi mandado para fora e ali foi apedrejado. E na medida que ele era apedrejado, você sabe o que ele disse? Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Até ali no momento da morte, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. O que nos move, igreja? O que tem nos movido? Será que a gente tem sido essas pessoas que estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo? Será que a gente tem sido transformado? Será que eu tenho feito a diferença? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida em relação ao reino de Deus? Como é que está a minha vida pessoal em relação a Deus? Onde a pessoa me vê e fala assim, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus está na sua vida. Como é que nós estamos? Porque quando João Batista abriu a boca, eis a voz que clama pelo deserto. Arrependei-vos dos seus pecados.
E João Batista começou a levar pessoas a serem batizadas pelo batismo de arrependimento. Ele ia lá, ele estava fazendo. As pessoas estavam vendo que um novo reino tinha chegado. E esse reino estava na vida de João Batista. Da mesma forma aconteceu com Estevão. Ele teve um final triste, mas ali ele testificou que o Espírito Santo estava sobre ele e ele estava anunciando um novo reino. Aí eu vim aqui para os nossos dias atuais. Como é que está o reino de Deus nas nossas vidas, meus irmãos? Será que a gente está vivendo uma religiosidade como Caifás viveu? Esse sumo sacerdote? Como Nicodemos viveu? O sumo sacerdote que estava seguindo apenas padrões? Ou estou vivendo como um João Batista, que estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, não importa o que importasse com a vida dele, mas ele estava anunciando um novo reino e vivendo um novo reino. É bom nós olharmos para isso. É bom sabermos que tipo de reino nós estamos vivendo. Quem está nos conduzindo? Se somos nós ou se é o Espírito Santo do Senhor? Você só vai saber disso, meu irmão, através do seu exemplo, do seu caminhar. É você que vai saber se você está vivendo o reino do Senhor, esse reino que foi proclamado, que foi direcionado para nós vivermos. É você que vai saber. Amém? Então, irmãos, uma das coisas que nós podemos aprender aqui. Aquela pessoa que é conduzida pelo Espírito, ela sai dos padrões religiosos. Ela sai. Aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não se impulsiona emocionalmente. É o que eu estou falando para vocês aqui em relação à nossa vida de oração na segunda-feira. Será que eu tenho prazer de orar quando eu fico emocionado? É isso, irmão. É isso que a chave tem que virar. Muitas vezes nós nos impulsionamos pela emoção, mas não tem vida. Será que João Batista ele foi impulsionado por conta de holofotes, cânticos maravilhosos, hinos maravilhosos, pregações maravilhosas? Quem foi João Batista? O que aconteceu naquele deserto? Estevão, no capítulo 7, ele menciona Moisés. Moisés, quando teve a experiência da sarça com Deus, ele estava onde? No deserto também. O que eles viram ali? O que Moisés viu ali? O que Jesus, se preparando para o ministério, viu ali no deserto? O que Jesus experimentou? É aonde que nós precisamos ir, meus irmãos. Nós precisamos ir para um deserto, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir. A gente tem que sair do lugar onde nós estamos. A Bíblia menciona isso. A gente não pode ficar parado, reféns de um misticismo desordenado. A gente tem que sair de padrões. Mas também eu quero dizer que aquele que é conduzido pelo Espírito, porque tem uns loucos aí que eu preciso dizer, não é aqui não, irmão, mas a gente não sabe para onde essa palavra pode ir. Mas também não é ausência de responsabilidade, porque existem aqueles que confundem, que não sabe se é emoção, não sabe se é condução pelo Espírito. Mas uma coisa eu digo para você, quando você é guiado pelo Espírito Santo é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. E a gente precisa buscar essa experiência. Buscarmos essa experiência. Um relacionamento com o Espírito, como diz a palavra do Senhor,
O Espírito, ele conduz, porque a Bíblia fala que nós somos filhos e não estranhos. Ele cuida de cada detalhe. João 16:13 diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Pega isso para você. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não tenha medo. A gente não pode ter medo de colocar a nossa vida sendo conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. E não é só na sua vida espiritual, não. É lá na sua casa também. É no seu trabalho também. Deixa você ser guiado lá na sua casa, meu irmão. Deixa você ser o reino de Deus. Talvez você tenha medo de falar o que precisa ser falado. Às vezes você tem medo de conduzir aquilo que precisa ser conduzido. Tem coisas que a gente não pode aceitar, meu irmão. É só que a gente interrompe a ação do Espírito Santo do Senhor por conta de medo, por conta de covardia. E não é bem assim. Seja um condutor, deixa o Espírito Santo conduzir você no seu casamento. Ali nas suas decisões profissionais. Faça isso, que eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Segunda coisa que nós podemos aprender a respeito da condução do Espírito. Conduzido pelo Espírito é diferente de controlado pela carne. É bom mencionar isso. Porque quando a gente quer, eu não sei se você já enfrentou um pecado com as suas próprias forças. Não sei se você já fez isso. E se você já fez isso, você vai concordar comigo que você caiu. Que você não consegue resistir. Então, irmão, a carne, quando nós temos uma deficiência, em qualquer área. Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu sou bem claro, sou honesto com a igreja. Eu me converti aos 28 anos de idade. Antes dos 28, eu tive uma vida. Lá no mundo. Tive. Né? E uma coisa, eu nunca fiz nada, coisa errada assim não, irmão. Sempre fiz certinho. Dentro dos padrões naturais, humanos. Mas, de certa forma, não glorificava o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala o seguinte. A Bíblia não condena quem bebe. Toma uma bebida alcoólica. Não condena. Não fala. A Bíblia condena a embriaguez. Mas a bebida em si não. Então eu gostava de tomar uma cervejinha. Antes de convertido eu tomava. Mas depois que eu me converti, ninguém me falou para eu parar. Ninguém. Mas a partir do momento, irmãos, isso é experiência própria, tá? Experiência. A partir do momento que eu aprendi a colocar a minha vida sendo conduzido pelo Espírito Santo, eu nunca mais tive vontade de beber. Você sabe por quê? Porque eu queria glorificar o nome de Deus onde eu estivesse. Os meus amigos viam Deus em mim. A tal ponto que ou eles decidiam ficar comigo e largava também, ou eles me abandonavam. Muitos, a maioria me abandonou. Mas o fato é que eles viram algo diferente em mim. Tanto também no aspecto, eu estou abrindo meu coração, gente. Tanto no aspecto sexual. Eu me resguardei, quando eu me converti, até conhecer a minha esposa. Depois de 3 anos. Isso, será que eu daria conta pela minha própria força? Jamais. Mas eu aprendi a ser conduzido pelo Espírito. Aprendi. E quando você é conduzido pelo Espírito Santo, é impressionante. Você não vai lutar. Você vai viver uma vida de paz, de alegria, porque é o próprio Espírito que vai te fortalecendo, te guiando. E você não vai sofrer. Agora, aqueles que querem
toma a decisão de buscar a sua força na carne, ele sofre segunda, sofre terça, sofre quarta, sofre quinta. Na sexta-feira ele não consegue mais e cai. Aí fica mal, aí fica ruim, aí fica sem ânimo de buscar o Senhor. É porque não soube entregar a sua vida para o Espírito Santo do Senhor. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que, quando nós deixamos o Espírito Santo conduzir, ele direciona, ele capacita, ele fortalece, ele faz. Mas quando nós entregamos as nossas forças para a nossa carne ela reage, meu irmão. Ela reage. E a forma como a carne reage é totalmente diferente da reação do Espírito Santo do Senhor. É aonde nós caímos. Amém por isso? É importante nós entendermos. O Espírito nos traz liberdade. Sim, nos traz liberdade. Mas uma liberdade com direção. Uma liberdade com responsabilidade. Não uma liberdade sem limites, aonde a igreja tem errado também. Isso me preocupa. Pessoas que têm um entendimento diferente do nosso aqui não conseguem ficar nesta igreja. Não consegue. Eu já vi isso. Eu já percebi isso. E tem um detalhe, fica com raiva de mim. Nem olha na minha cara. Parece que eu sou inimigo dela, mas não sou. Tem gente que acha que pode pecar e pronto. Meu irmão, está errado. Tem gente que pode, ter uma vida de libertinagem que está tudo certo, Deus me ama. Tem gente que tem uma vida errada sexualmente, homossexual. Está errado, meu irmão. Onde está na Bíblia que Deus adora o pecado? Não, Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Se você tem um amigo que faz parte da sua vida e você não fala a verdade para ela, você pode ter certeza que você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Você não está. Que reino é esse? Que reino que nós estamos pensando que estamos vivendo? A Bíblia fala que nós somos luz. E se você vê alguma coisa errada, você tem que apontar. E muitos de nós temos medo de falar aquilo que precisa ser dito. Dentro da sua casa, para os seus filhos, para os seus colegas. Um pastor amigo meu me falou uma vez chorando que ele negligenciou dentro da casa dele, abandonou seu filho, estava tomando conta só apenas do ministério da igreja, queria pregar, esqueceu lá da casa dele. De repente, quando ele chega no quarto do filho dele, abre o criado, viu nem sei como é que é o nome, mas um baseado. Um pedaço de maconha. Lá na cabeceira do filho. Qual foi a resposta dele? Chorou. Quando ele viu esse baseado, o filho não estava no quarto, ele foi aos pés da cama. Chorou, entendeu a negligência dele. Mas o bacana é que quando ele viu o filho, sabe o que ele falou para o filho? Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa porque eu não fui seu pai na hora que precisava ser seu pai. Eu simplesmente negligenciei. Eu estava tomando conta de gente lá fora e esqueci dos da minha casa. E muitos de nós somos assim, meus irmãos. Às vezes, muitos de nós condenamos o homossexualismo, a prostituição, a libertinagem, com pessoas que a gente vê na rede social. Mas com os nossos da casa a gente negligencia e não fala nada. Passa a mão na cabeça. E isso não é o reino de Deus. Não é. O reino de Deus precisa ser aplicado nas nossas vidas.
Mas a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Porque quando somos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, Deus nos dá sabedoria a lidar com essa situação. O Espírito Santo do Senhor vai nos deixar inconformados com as coisas erradas. Mas Ele nos dará a sabedoria de conduzir essas questões certas. Assim como foi na vida de muitos na Bíblia. Quem é conduzido pelo Espírito Santo carrega marcas profundas que glorificam a Deus. Eu imagino que todos nós queremos ter uma marca nas nossas vidas. E essa marca das nossas vidas é glorificar a Deus a todo instante. Eu não sou diferente de vocês e vocês não são diferentes de mim. Eu creio que todos nós temos este desejo. Mas agora como fazer isso? Carregar essas marcas que glorificam a Deus. É só através da condução do Espírito Santo. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, eles têm a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, meu irmão. Na Bíblia a gente vê isso. Eu citei alguns aqui, eu peguei alguns aqui, mas eu gosto lá em Atos. Porque Atos, o Espírito Santo do Senhor agiu de uma forma mais abundante. Né, de uma forma mais poderosa naquele início, para mostrar o seu poder. Vamos abrir, projeta aí para mim Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, vocês podem ler junto comigo aqui agora, disse... Está vendo? Disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo para quem? Para nós? Foi para eles, que estavam orando e jejuando. Se você não se consegue se quebrantar na presença do Senhor, meu irmão, se você não tem capacidade de ter uma vida de oração e jejum, você jamais vai ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz de Jesus. Eu me lembro, quem já foi batizado pelo Espírito Santo aqui? Amém. Gente, teve uma época aqui que tinha irmãos, a gente fazia muita vigília, e precisamos voltar, hein? Ó, jovens, a gente precisa voltar, vamos fazer vigília aqui esse ano. Tinha gente que queria ser batizado no Espírito Santo só no momento aqui da vigília. Irmãos, vai conseguir isso? Não vai. Aí a pessoa pensa que aquele pensamento positivo. Vem Espírito Santo, eu quero receber. Aí vinha aquela música, aquele trovão. Rapaz, não é assim, irmão. Disse o Espírito Santo falou, por quê? Porque eles estavam servindo o Senhor, orando o Senhor, jejuando o Senhor. É só assim, meu irmão. Se você não mudar sua chave, deixar o Espírito Santo do Senhor conduzir você, ter uma vida de oração dentro da sua casa, lá com seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho, você jamais vai ouvir a voz do Senhor onde você estiver. A Bíblia fala de uma forma bem clara. Muitos de nós podemos estar naquele risco de sermos insensíveis a ouvir a voz do Senhor. E a gente precisa buscar essa sensibilidade. Outra questão, que quem é conduzido pelo Espírito, ele consegue ter uma obediência. E eu acho importante, eu acho maravilhoso que é aquela obediência progressiva.
Isso acontece com todos nós. Isso aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele aprendeu o que é obedecer. Jesus não nasceu pronto. Ele era humano. Humano. E ele aprendeu a obedecer, e assim aconteceu com Paulo. Vamos abrir Atos 16, verso 6. E percorri a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Cara, isso é bacana demais. Eu vendo o apóstolo Paulo, né? Ouvindo a voz do Senhor. Mas a Bíblia fala aqui que nesse momento Paulo, quero falar de Paulo, porque Paulo também não foi pronto, não ficou pronto. Ele teve aquela experiência com Cristo. E essa experiência, ele já se tornou aquele homem, aquele Paulão, aquele cara forte e tal. Não. A Bíblia fala que ele foi se preparando. A Bíblia fala que ele demorou 14 anos para virar apóstolo. Quando ele teve encontro com Jesus, a Bíblia fala que ele ficou 3 anos. 3 anos lá buscando, sozinho, buscando direção. Ao longo dos anos, com 14 anos depois, ele se tornou o apóstolo Paulo, pelo qual ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí você sabe o que aconteceu? Ele estava ali. As igrejas crescendo, crescendo, crescendo. Aí o Espírito Santo de Deus disse, ó, para. Não é para você ir nesse lugar. Imagine só. É a mesma coisa você. Vai casar. Vamos pegar aqui as irmãs solteiras aí. Porque eu acho que as irmãs têm mais vontade de casar do que os homens. Eu imagino. As irmãs solteiras. Aí chegou aquele cara lindo. Cheio de dinheiro. Aí o Espírito Santo chega em você e fala assim, para. Não casa. Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação? Está vendo? Paulo aqui foi confrontado, porque queira ou não queira, a igreja estava prosperando. Mas Paulo, ele aprendeu a ouvir o quê? Espera aí, Paulo. Aqui não. E aquela pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ela também aprende a ouvir não. O não. O não. Espera aí, para, não é aí o caminho. Mas por quê? Porque ele era conduzido pelo Espírito. E tinha a sua vida entregue ao Espírito. E ele conseguiu ter essa obediência progressiva, em que ele saberia o que ele poderia fazer e o que ele não podia fazer. Essa é a resposta daquela pessoa que é conduzida pelo Espírito. E por fim, um fruto visível. Aquele que é conduzido pelo Espírito tem um fruto visível. Aí eu pergunto para você, quem é você, meu irmão? Você vai saber se você é conduzido pelo Espírito Santo agora, diante da sua natureza. Quem está controlando a sua natureza? Como é que está lá na sua casa? Você está sendo paciente lá? Como é que está o seu filhos com mães, com pais? Hã? Como é que está os cônjuges? Será que está tendo amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio? Será que isso tem acontecido dentro da sua casa? Se tiver, louvado seja o nome do Senhor. É a resposta que você está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que você entendeu. Que você deu liberdade para ser conduzido pelo Espírito. E você está sendo aquela pessoa paciente lá na sua casa. Longânima. Sabe, mansa. Que tem um domínio próprio. Isso glorifica a Deus. Isso é majestoso, é glorioso. A gente percebe que se isso estiver acontecendo, o Espírito do Senhor está governando. E a gente só percebe que o Espírito Santo do Senhor está governando é quando os frutos aparecem. Amém, igreja? E por fim, vamos ficar de pé.
Quem é que está governando as suas decisões? Eu queria confrontar você para ter uma vida abundante. Quem está governando as suas decisões? O Espírito confirma os meus caminhos. O Espírito do Senhor, ou seja, eu vou melhorar, tem conduzido os seus caminhos? Ou você está pedindo apenas para que o Espírito Santo do Senhor te aprove? É diferente. Uma coisa é você querer ser aprovado por Deus. A outra coisa é você ser conduzido por Deus. Conduzido pelo Espírito Santo. A sua vida tem revelado um fruto. E que fruto é esse que você está se revelando? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você abaixe a sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E com seus olhos espirituais, eu quero chamar a você a olhar para o Espírito Santo do Senhor. Quem tem conduzido você? José permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo. Lá no início, o Espírito já agia. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Sadraque, Mesaque, Abidnego não se contaminou. Foi ali, para o caldeirão. Daniel foi para a cova. Paulo foi açoitado. Paulo foi apedrejado. José foi preso. Pedro foi preso. Lucas foi preso. Demas amou o presente século. Quem somos nós? Quem está conduzindo a sua vida? É a sua sabedoria humana? É o seu ego? É a sua segurança? Ou é Deus? Quem tem governado você? Quem tem governado o seu modo de agir? As suas decisões? A sua busca? Qual o padrão? Qual é o padrão? João Batista, quando foi conduzido pelo Espírito Santo, ele saiu de todos os padrões religiosos. Simplesmente ele fez isso. Estevão, quando foi conduzido pelo Espírito Santo, ele viu a glória de Deus. Mas não veio através de uma conquista humana. Dinheiro, holofote, aplausos. Mas muito pelo contrário. Foi na morte. Quem é você? Quem somos nós? Senhor, é o teu povo. É o teu povo que está aqui. É a tua igreja que se reúne neste lugar. O reino de Deus chegou. O Espírito do Senhor habita em nós.
Move em nós, Senhor. Move em nós. Renasça aquilo que precisa renascer esta noite. Ajuda-nos a ser conduzidos simplesmente pelo Senhor. A tua igreja, Senhor, primeiramente quer reconhecer, sim, que estamos negligentes, que muitas vezes somos conduzidos por nós mesmos. Mas essa noite, Senhor, eu quero clamar a viver um momento, um tempo diferente. Um tempo, ó Deus, que possa glorificar o Teu nome através da Sua condução. E que seja assim nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Isso é uma decisão, Senhor. Essa noite o Senhor preparou para nós a tomarmos uma decisão. Se nós queremos ser guiados por nós mesmos ou pelo Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e tomar a decisão certa para todos nós. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém.